falar que o cânon foi definido no Concílio de Roma é loucura. É loucura. Então o Felipe Schaff protestante é louco. É você assassinar a história. Caralho! O maior patrólogo protestante, que eles tanto babam ovo, assassinou a história. A gente já reagiu a esse A vídeo. Bíblia Católica tem 73 livros, enquanto a protestante só 66. Por quê? Os livros que diferem nas Bíblias são Mano, 13 Tobias, minutos, cara. Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque Sobre e 1 e cânon 2 de Macabeus, novo. além de partes de Esther e Daniel. O curioso é que O esses livros estavam na Robostileiro ainda. Septuaginta, o conjunto de livros sagrados dos judeus utilizados por Jesus e pelos apóstolos. Bom, a Bíblia Católica tem 7 livros a mais no Antigo Testamento, que são da Septuaginta, né? E ele falou que a Septuaginta é o conjunto de livros sagrados dos judeus. Isso é mentira. Os livros sagrados dos judeus são a Taná. A Septuaginta contém a Taná e mais alguns livros que são bons para leitura, livros apócrifos. Jesus não chegou a fazer uso da Septuaginta, ele fazia uso da Taná. Tanto é que ele faz menção da composição. É só mentira, tá, gente? Só mentira. Todo mundo, inclusive o Juan já fez um vídeo falando que os apóstolos realmente usavam a Septuaginta. É só mentira, cara. Jesus, ele cita a festa que tá em Macabeus, pô. São da Taná. Porque a Taná, ela os é apóstolos, né? Como é que a gente sabe, gente, que os apóstolos usavam a Septuaginta? Como que a gente sabe disso? Porque os textos, quando eles parafraseiam o Antigo Testamento, são ipsis literis da Septuaginta. Tipo, 95%. Tanto que até estudiosos protestantes aceitam que eles usavam a Septuaginta. E a Septuaginta, gente, não é o cânon católico também, tá? Então, é isso, cara. Literalmente a maior falsidade afirmar isso aí, que a gente usa... A Septuaginta, ela provavelmente não é o cânon católico também, tá, gente? Provavelmente ela tem livros a mais, mas isso não muda em nada. Tem a Taná e mais alguns livros que são bons para leitura, livros apócrifos. Jesus não chegou a fazer uso da Septuaginta, ele fazia uso da Taná. Tanto é que ele faz menção da composição da Taná, porque a Taná, ela é dividida em 3 partes: leis, profetas e escritos, né? Por exemplo, em Lucas capítulo 24, no versículo 44, Jesus disse: são essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei, nos profetas e nos salmos, que são os escritos. Aqui ele está mencionando a Taná. Gente, esse é literalmente o pior argumento pro cânon hebreu, cara. Eu fico impressionado que eles insistem nisso. O nosso cânon também é dividido assim, gente. Todos os deuterocanônicos estão no meio. Essa divisão tripartida é a mesma para os deuterocanônicos, cara. Esse argumento, cara, é impressionante. Os protestantes do mundo inteiro usam esse argumento. É literalmente eu colocar uma biblioteca aqui atrás de mim, com 3 divisões, e vocês adivinharem quais livros tem lá. Mas os apóstolos usaram a Septuaginta? Sim, né? Porque os apóstolos escreviam: são essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei, nos profetas e nos salmos, que são os escritos. Aqui ele está mencionando a Taná. Bom, só pra terminar essa idiotice aqui, gente. Eu falar que tem uma biblioteca dividida em 3 classes de livros não implica que a gente está falando qual os livros, né? Pelo amor de Deus. Os deuterocanônicos também são divididos da mesma forma, tá, gente? Meu Deus do céu. Esse argumento é muito ruim, cara. Por que eles continuam dando isso? Da onde que veio isso, cara? Os apóstolos usaram a Septuaginta? Sim, né? Porque os apóstolos escreviam em grego e a Septuaginta já estava em grego. Então os apóstolos recorriam a Taná. Como é que ele sabia que os apóstolos usavam a Septuaginta e o Jesus não? Não dá pra entender, né? Como é que ele tem esses meios, cara? Tá dentro da Septuaginta para poder fazer citações da Taná em grego. Vamos supor que eu tenho aqui, por exemplo, na minha prateleira aqui de biblioteca, um livro de Tomás de Aquino, né? Ele escrevia em latim. Vamos supor que eu tenho uma tradução em português.
Qual que é mais fácil para mim, que eu que escrevo em português, qual que é mais fácil de usar? Gandala, A tradução Bhatiri em Shiba, português. Meganda. Por isso que os apóstolos Valeu. recorriam ao que estava mais fácil, que era a Septuaginta. Mas, quando a tradução não era muito boa para eles, eles mesmos faziam as suas próprias traduções. A Septuaginta carrega tantos livros que lá existem livros que a Igreja Católica não colocou Então é verdade, tá, gente? A Septuaginta não é o cânon católico. no seu cânon. Como, por exemplo, na Septuaginta existe Terceira Macabeus, não tem na Bíblia Católica. Tem Quarta Macabeus, não tem na Bíblia Católica. Tem Primeira Esdras, que não é o mesmo Esdras da Bíblia, não tem na Bíblia Católica. Tem Salmos de Salomão, Tem o quê? não tem na Bíblia Católica. Tem Quarta Macabeus, não tem na Bíblia Católica. Tem Primeira Esdras, que não é o mesmo Esdras da Bíblia, não tem na Bíblia Católica. Tem Salmos de Salomão. Não, ele tá falando que de não segunda Esdras, né? A primeira Esdras tem, tanto na Septuaginta quanto na Bíblia Católica, é a mesma Esdras. na Bíblia Católica. Então a Septuaginta tem muitos e muitos mais livros que não tem na Bíblia Católica. Então ele falar que a Septuaginta é o livro que os apóstolos usam e por isso a Igreja Católica usa, por que então a Católica não adicionou os demais livros que eu citei? E como sabemos disso, muitas citações do Antigo Testamento no Novo Testamento fazem referência a esses livros. Por exemplo, em Hebreus 11:35, fala de mulheres que recusaram a libertação para alcançar uma ressurreição melhor. Isso é uma referência direta a 2 Macabeus 7. Mais uma mentira. Até porque, se você comparar a citação de Hebreus, aí ele fala 2 Macabeus 7, tá, mas que versículo? Ele não fala. Aí eu li aqui todo o capítulo 7, não tem nada parecido com Hebreus, sendo que Hebreus estava falando da galeria dos heróis da fé. E mesmo ainda que fizesse menção a 2 Macabeus, Gandala, isso não significa Bhatiri nada. Shiba, Porque Meganda. o apóstolo Esse argumento é bem ruim, tá, gente? E, inclusive eu usei contra o Banzoli, eu me arrependi, eu usei na hora, né? Tipo, eu nem deveria ter falado, é porque eu acompanhei uns debates, mas eu usei uma vez, né, esse argumento sobre ser citado na Bíblia e, portanto, né, tá no cano. É porque o Banzoli, se não me engano, antes ele falou, né, de que os deuterocanônicos não apareciam na Bíblia. Eu usei, né, sei lá, eu não lembro direito o contexto, mas realmente aparecem até apócrifos, né? Isso daí eu sei. Mas aparecem muitas referências dos deuterocanônicos, né? Paulo ele fez citações de obras pagãs aqui na Bíblia. E Judas a Enoque, né? Por exemplo, Judas, o livro de Judas tem uma citação do livro de Enoque, que não é canônico, não é inspirado nem para os católicos, nem para os ortodoxos, nem para os judeus e nem para os protestantes. Os livros que a católica colocou a mais no Antigo Testamento é tão bizarro que, por exemplo, o livro de Judite fala que o rei de Nínive era Nabucodonosor. Olha o erro grotesco, histórico e arqueológico, né? Sendo que Nabucodonosor era rei da Babilônia. Bom, isso aqui, pelo amor de Deus, né, gente? Isso daqui já foi completamente debunkado já. Cara, eu fico até com preguiça de falar, mostrar tudo de novo, de bagulho de cânon, porque já deu bagulho de cânon, velho. Já foi, velho. Eu realmente fico com preguiça desses negócios, cara. Refalar tudo. Eu espero realmente que vocês tenham visto a época aí que a gente falou de cânon. Pegar outro exemplo aí, Tobias, por exemplo, livro de Tobias. Lá no livro de Tobias tinha um anjo, né, chamado Rafael, e o anjo, De ele novo. conta mentiras. O anjo que mentiu. De novo isso, cara. Ó, gente, vocês têm dúvida sobre isso aí? Falem sério aí. Um anjo mentiroso, um anjo do Senhor que conta mentiras. Dá pra listar aqui um monte de coisa de absurdos aqui que tem nesses 7 livros, mas eu não vou focar nisso. Esses livros estiveram nas Bíblias cristãs por mais de 1000 anos. Esse cânon foi definido no Concílio de Roma, em 382 depois de Gandala. Cristo. Esse cânon foi confirmado pelos concílios de Cartago e Trento. Mais uma mentirinha aí, porque no Concílio de Roma de 382 foi um concílio regional, ou seja, foi só Roma ali, né? Não abrangeu todas as igrejas, né? Sem contar que São Jerônimo, o criador da Vulgata Latina, O criador. Mas aí teve Hipona e Cartago, né? Como ele citou. Ele só citou Cartago, mas teve Hipona e Cartago. Então na África também. que é a Bíblia oficial dos católicos romanos, apresentada aí no Concílio de Roma, ele mesmo traduziu esses 7 livros a mais do Antigo Testamento, mas
disse claramente que esses livros não são inspirados. Ele colocou lá como bons para leitura. E depois do Concílio de Roma, teve muitos concílios regionais que ficaram debatendo ali qual cano a gente vai usar, qual cano a gente vai usar, né? Então a Igreja Católica ficou sem um cano oficial. Cara, não, até calma aí, queria perguntar agora na cara dele, qual concílio, após o Concílio de Roma, né, após Cartago, Hipona, que ele citou aqui, debateu isso? E considerou outro cânon? Florença? Qual concílio? Eu não conheço nenhum. Agora, sobre São Jerônimo. É algo mais complexo, diferente dos outros pais da igreja. É algo mais complexo. São Jerônimo, ele é um pai da igreja que ele realmente... Vamos começar do começo, vai. Primeiro, o que é cânon? O que é a palavra cânon? Essa definição só surgiu com Santo Atanásio. Nem os judeus, nem Melitão de Sardes, ninguém falava cânon antes de Santo Atanásio. Cânon foi uma palavra que surgiu por Santo Atanásio. E Santo Atanásio, ele não tinha a divisão bipartida que a gente conhece, que é cânon e apócrifo. Não existia isso para Santo Atanásio. Santo Atanásio, ele definia como cânon, escritura e apócrifos, os espúrios. Agora, qual que é a diferença qualitativa entre cânon e escritura sagrada? Porque veja, Santo Atanásio ele usa escritura, que não é cânon, para refutar os pagãos, para provar a doutrina, para fazer tudo, e chama de escritura sagrada. Então qual que é a diferença qualitativa? Por que ele divide cânon de escritura? Porque cânon, para Santo Atanásio, é o que eles usavam para refutar os judeus. Eu já provei isso contra o Banzoli. Porque se você não aceita essa tese, você vai ter que falar que não existia nenhuma diferença. Ele só deu outro nome. E é óbvio que existia. Agora, e é interessante também que o cânon dos judeus que Santo Atanásio cita está faltando externa. Interessante. Ou tá com Baruque a mais, alguma coisa assim. Não lembro. Agora, as escrituras era para quem já era catequizado. Porque, gente, se você vai refutar um judeu, o que você recorre? Você recorre a uma autoridade comum. Então ele recorria aos escritos que ele considerava, que os judeus consideravam canônicos, né, como escritura, e deu esse nome, cânon. Né? Que merda é essa? Caralho! O João Vitor já chegou falando que merda é essa? Tu não tá escutando? Não. Ah, mandaram de novo essa porra, cara. Mano, meu fone tava desativado, velho. Nem tocou essa porra no meu fone. Graças a Deus. Tava explicando bagulho sério aqui. Silo de Trento. Repete tudo. Então vamos lá. Quando que surgiu a palavra cânon, gente? A palavra cânon não surgiu com os judeus. Não surgiu com Melitão de Sardes. Surgiu com Santo Atanásio, ok? Ali no século IV. Qual que era a divisão de Santo Atanásio para cânon? O que era cânon? Qual que era a divisão que Santo Atanásio utilizava, gente? Era a divisão bipartida que a gente fala, que é cânon e apócrifo? Não. Era a divisão tripartida. Então era cânon, escritura sagrada e apócrifos, os espúrios, tipo Apocalipse de Pedro, Enoque, etc. Qual que era a diferença qualitativa entre os dois, o cânon e escritura? Os protestantes são falhos em responder isso, os católicos conseguem. Por que Santo Atanásio ele chama tanto os canônicos quanto as escrituras, né, os bons para a leitura, como escritura sagrada, palavra de Deus, etc, etc, etc. Então qual que é a diferença qualitativa? Nos próprios escritos Santo Atanásio ele nos dá. Tanto escritura sagrada quanto canônicos ele usa para provar a doutrina, para dar aula catequética, né? Para tudo, absolutamente tudo. Então qual que é a diferença qualitativa? Meu Deus. A diferença qualitativa está no modo no qual ele é usado. Então qual que é o modo que Santo Atanásio utiliza as escrituras sagradas? Para catequese, para quem já é cristão. Qual que é o modo que ele usa os canônicos, que ele diz? Para refutar os judeus.
Porque quando você vai refutar alguém, você recorre a uma autoridade comum. Então ele utilizava um cânon para refutar os judeus, que ele considerava como uma autoridade comum. Irônico é que esse cânon, ele tinha deuterocanônicos, inclusive. Como Baruch. Muito bem, entendendo isso, vem São Jerônimo posteriormente. Ele muda. Ele passa a definir o que é canônico, como a gente define hoje, e espúrios, como a gente define hoje também. Só que a grande questão é, ele não fala que eles não são escrituras. Em nenhum momento. Ele não usa essa terminologia. Não, eles não são escrituras. Ele não usa. O que São Jerônimo faz? São Jerônimo, ele não era um eremita, ele não era um monge, ele era um santo debatedor. Então ele pegava, tacava na mesa e falava: eu acredito nisso aí, e aí, me refuta aí. Ele era um santo que amava debater, ele é muito debatedor mesmo, um santo que amava hebraico, né? Amava a língua hebraica. Então ele chegou e meteu e falou: essa daqui é minha tese. E quando ele bota essa tese na mesa, quando você pega os escritos dele, você vê que ele claramente sabia que a maioria da igreja rebateria ele. E foi o que aconteceu. Quando o São Jerônimo coloca a ideia de que aqueles livros são apócrifos, né, não são escritura, não são canônicos, né, ele fala claramente que as pessoas repreenderiam ele. E quando ele vai traduzir a Vulgata, no prólogo de Judite, né, que é um deuterocanônico, ele fala: olha, estou traduzindo esse livro porque tal e tal bispo mandaram traduzir. E eu prefiro ficar bem com os bispos e mal com os judeus do que bem com os judeus e mal com os bispos. Isso aí está no prólogo de Judite. Agora, afinal, como que Jerônimo ocorreu? Depois do decreto de Santo Inocêncio, né, que foi depois de Papa São Damaso, no qual ele ratificou todos os escritos do Concílio de Hipona e Cartago como canônicos, ele utilizou essa terminologia após o Concílio de Roma. São Jerônimo, você não encontra mais nenhum escrito dele falando que esses livros não são canônicos. Nenhum. Absolutamente nenhum. E ele passa a utilizar muitas vezes como escritura sagrada. Eu mostrei isso aí no debate com o Banzoli, né? Então eu tenho 2 artigos aqui, eu não vou ler, né? Pra não me estender nisso aqui. Mas eu tenho dois documentos privados meus aqui, né? São Jerônimo Canon. Aqui só tá o 1, não sei porque não tá aparecendo 2. Mas enfim, tem o São Jerônimo Canon 2, né? Ou tá no celular, sei lá. No qual eu mostro citações, eu provo tudo isso daí que eu falei, né? Mas vamos ler só a introdução aqui, basicamente para vocês entenderem o que diz, né? Ó, aqui aqui eu vou provando, né? O segundo, que esse daqui é a parte do apologistas católicos, pô. O artigo que eu preparei com as citações do Gary Michuta tá em outro, tá no 2 mesmo. Aqui é um artigo bom do apologistas católicos e aqui é um parágrafo do Pacite. Então, ó, eu acredito que a prova que São Jerônimo aceitou o cânon católico posteriormente são 7 coisas. 1. Apesar de escrever bastante em favor do cânon hebreu entre 391 e 397, São Jerônimo nunca mais menciona qualquer um dos livros deuterocanônicos como fora do cânon ou como apócrifos, ou seja, passou os últimos 23 anos da vida sem mais defender essa visão. Em 393, diz que os apócrifos são lidos, mas não podem ser usados para provar doutrina. Mas nos anos posteriores ele usa os deuterocanônicos para provar doutrina. Logo, ele aceitou os deuterocanônicos como plenamente canônicos. 3. Durante a controvérsia pelagiana, ele provavelmente entrou em contato tanto com os cânones africanos, né, de Hipona e Cartago, né, quanto com o decreto de Inocêncio, como eu disse aqui, 405. É no contexto que a controvérsia pelagiana que ele implora que Demétria se apegue à fé de Inocêncio, Papa São Inocêncio. Uma fé que ele descreve como infalível. 4. Na sua obra contra os pelagianos, ele parece até insinuar que apenas os hereges negam a autoridade dos deuterocanônicos de provar doutrinas e dar revelação divina. 5. Ele frequentemente fala depois sobre preferir o julgamento dos bispos da igreja e que a própria opinião pessoal ele inseriu os deuterocanônicos na sua tradução das escrituras, né? Soldado, agora eu serei seu soldado. Vocês são muito doidos, velho. Do nada um soldado, cara.
Ele até cita o Concílio de Nicéia como autoridade para incluir Judite. Ah, esqueci dessa, pô! Cara, nossa, esqueci da parte principal, gente. A parte mais importante. No prólogo de Judite também, gente, São Jerônimo ele fala que Nicéia, um concílio ecumênico universal, definiu Judite como canônico. A gente não tem mais esse escrito, tá, gente? Não existe isso, não tentem procurar. É só uma fala solta de Jerônimo. A gente só tem isso daí. Ele pensava isso. Não sei se é algo que a gente se perdeu, não sabe se é algo de outro concílio atribuído a Nicéia, não sabe. Mas é algo que ele fala, categoricamente, tá? Por isso que ele ia traduzir, não? Historicamente falando, que aconteceu depois da Reforma Protestante. Agora, ele não falou, ele tá falando sobre um presbítero, né? Porque, gente, lembrando, São Jerônimo ele era um pai da igreja, muito importante, com certeza, mas era um presbítero. E os bispos de Hipona? E os bispos de Cartago? E os bispos de Roma? E aí? A gente tá falando de muito mais gente que acreditava no cânon católico, né? Isso eu Tanto posso que comprovar Jerônimo sabia que ele ia tomar flechada, velho. Jerônimo sabia que ele ia ser batido. E ele foi obliterado nessa aí. com a própria teologia católica. Por exemplo, Yves Congar, que é um cardeal, né? Cardeal do século XX. Cardeal, para quem não sabe, é um posto abaixo do Papa, né? Ele diz o seguinte: uma lista oficial e definitiva de escritos inspirados não existia na Igreja Católica até o Concílio de Trento. Agora vamos para a Enciclopédia Católica. De acordo com a doutrina católica, o critério mais próximo do cânone bíblico é a decisão infalível da Igreja. Essa decisão não foi dada até bastante tarde na história da Igreja no Bom, agora ele está citando opiniões de católicos, né? Yves Congar é infalível. Gente, então vamos pegar uma autoridade protestante aqui, né? É assim que se prova a coisa? Então tá bom. Não vamos discutir as fontes primárias, vamos discutir com autoridades. Então tá aqui, ó, Felipe Schaff. Calma. Soldado, soldado, agora eu serei seu soldado. Vamos citar uma autoridade então, rapaziada. E mais, é o responsável pela tradução que tá na Enciclopédia Católica, que é o maior patrólogo protestante, Felipe Schaff. Vamos ver o que ele diz? Vamos ver? O concílio de... Um protestante, lembrando. Sem falar que o fato de não haver cânon infalível definido não prova que não há cânon infalivelmente, autoritativamente definido. Exatamente, Bernardo. Isso que eu ia ressaltar depois. É que o Juan é analfabeto, né? Então, primeiro, só a Enciclopédia Católica, Yves Congar, tudo bem. Ele tem, inclusive, umas frases assim bem estranhas. Aceito, um cardeal. Então, primeiro, só essa citação na Enciclopédia Católica não prova nada. E nem tá falando o que ele tá querendo dizer. Agora, uma autoridade protestante aqui, o maior patrólogo, né, protestante aí, calvinista. O Concílio de Hipona, em 393, e o terceiro de acordo com o outro cômputo de sexto, né, Concílio de Cartago, 397, sob a influência de Santo Agostinho que compareceu, e ambos fixaram o cânone católico das Sagradas Escrituras, incluindo os apócrifos do Antigo Testamento, né, que para eles é apócrifo. O cânone do Novo Testamento é o mesmo que o nosso. Esta decisão da Igreja Transmarina, no entanto, estava sujeita à ratificação e à concordância da Sé de Roma, foi recebida quando Inocêncio I e Gelasio I repetiram o mesmo índice de livros. Agora, preparem bem aqui. Este cânone permaneceu inalterado até o século XVI e foi sancionado pelo Concílio de Trento em sua quarta sessão. Um concílio provavelmente realizado em 382 sob Damaso forneceu uma lista completa dos livros canônicos do Antigo Testamento e do Novo, também conhecido como Decreto Gelasiano, porque foi produzido por Gelásio, que é idêntica à lista apresentada em Trento. Tales, para Ambrósios Catarinos, o cânon estava fechado depois de Florença. Inclusive censurou fortemente, sim, depois de Florença. Inclusive censurou fortemente o cardeal Caetano, sim. Não, e o Ambrósios Catarinos, né, como você mostrou, Frisk. O Frisk ele tem um material aí provando que o Ambrósios Catarinos, ele que traz os documentos, né, do Concílio de Roma, Concílio de Hipona, Cartago, pra Trento, né. Que a galera acha que era internet, era só você dar um Google lá naquela época e você achava o cânon no New Advent. Era assim, todo mundo tinha acesso ao cânon.
Cara, era uma igreja ou outra que tinha acesso a esses documentos, tá ligado? Cara, a maioria dos documentos você só sabia em concílio, que aí todos os bispos levavam o que tinham, né, pro concílio, e ali eles discutiam. Então, cara, eles vivem no mundo da lua, essa gente. Ah, mas aí Cardeal Caetano falou contra... Tá, ele literalmente não conhecia, gente. Porque em nenhum momento ele cita esses cânones e fala, olha, eu rejeito isso aí. Não. Ele, inclusive, falava que ele se submetia à igreja na decisão. Óbvio, ele falava que o concílio tinha que se submeter a Jerônimo, enfim. Ele poderia achar também que a única autoridade de cânon que a gente tinha, o único que ele tinha acesso era Jerônimo, aí tudo bem. É explicável por que ele achava isso, tá ligado? Não é como se ele tivesse acesso a tudo e todos. Não, cara. Então, eles são muito burros. Aí eles ficam falando, ai, nossa, mas o Cardeal Caetano errou. Sim, ele pode ter errado, ele pode não conhecer um documento. Meu Deus do céu. Mano de imbecil. Caralho, falta muito tempo ainda de Concílio de vídeo. Trento. De novo, o Concílio de Trento definitivamente resolveu a questão do cânon do Antigo Testamento. Que isso não havia sido feito anteriormente, evidente pela incerteza que Bom, aqui pode ser uma opinião do autor, meramente, né? persistiu até a época de Trento. Então não tinha uma certeza antes de Trento. Né? Você Agora, o Philip Schaff protestante fala o oposto, né, Juan Oliveira? falar que o cânon foi definido no Concílio de Roma é loucura. É loucura, então o Philip Schaff protestante é louco. É você assassinar a história. Caralho! O maior patrólogo protestante, que eles tanto babam ovo, assassinou a história. De novo, São Jerônimo fez uma distinção entre livros canônicos e livros E o J.N.D. Kelly? O J.N.D. Kelly também, né? O maior patrólogo anglicano. Protestante também. Fala o mesmo. Agora, ele tá pegando o autor aqui. Eu nem sei se é só um sujeito que escreve esses artigos aí da Enciclopédia Católica. Eu nem sei o que ele tava querendo dizer também. Mas enfim, não muda nada, né? Ele pode até ter se retratado, né? Falar, não, eu quis dizer isso, aquilo, né? Porque os artigos do New Advent são bons, né? Não dá pra negar que são bons. Enfim. Se não existia cânon do Antigo Testamento até Trento, então também não existia... Exato! Nossa, bem pontuado, Frisk. Bem pontuado, cara. Porque o cânon, não é só do Antigo Testamento. Quando a gente fala cânon das Escrituras, é tanto o Antigo quanto o Novo. Exatamente, então acabou-se. Então não tinha também do Novo, acabou. Porque, inclusive, o Cardeal Caetano, ele contesta livros do Novo Testamento. Ah, esses artigos são do New Encyclopedia. Ah, tá. Não de 1910. Entendi. Bom, e os que eu leio, tipo, tipo, transubstanciação, indulgência, é tudo de 1910, ô Bernardo? Então os de 1910 são base e os outros são ruins? Cara, eu tô com uma preguiça. Nossa, agora deu preguiça. Porque ele vai falar. Gente, ele vai falar a mesma coisa do Banzoli, tá? Ele tá literalmente repetindo, ipsis literis, o que o Banzoli fala. Vocês querem mesmo que eu fale, que eu repita tudo? Santo Atanásio, Melitão, Orígenes. Ele vai começar a flodar a lista agora, velho. Vocês querem apostar? autorizada. Não, chega disso, velho. Pelo amor de Deus. A situação já derruba sua fala lá atrás que sempre livros deuterocanônicos discordando, Olha, contradizendo um ou outro. Joséfo. Como, por exemplo, Jerônimo diz. E assim, da São mesma maneira Jerônimo pela de qual a novo. igreja estabelecer livros apócrifos. São Jerônimo, já vai começar a flodar os prólogos. Cardeal são Caetano. colocados em experiente. Né? Disse o sagrado que se algum Santo Agostinho defendido pelo Trento, que os livros também. Frontispício da Bíblia, onde diz que ela é uma Bíblia da tradução do Martinho Lutero e ela é de 1100. Não, chega disso aqui, velho. Pelo amor de Deus. Chega. Roma loucuta, causa